Estamos de volta com o segundo bloco da nossa entrevista com a mastologista, a doutora Carolina Diógenes, sobre o câncer de mama e os desafios da medicina, o avanço da tecnologia no tratamento e a realidade do Brasil em relação às políticas públicas voltadas para a doença. Doutora Carolina, a mulher ou o homem podem identificar algum sintoma ou essa identificação só é feita mediante intervenção de um profissional ou de uma profissional? Deixa eu botar isso de uma forma. Ela pode, e o homem pode também, mas deixa eu colocar. Eu não queria que a minha paciente chegasse no meu consultório com ela identificando a doença. Porque na hora que a paciente ela sente alguma coisa com câncer de mama, a gente já entende que essa doença está localmente avançada. Quando essa doença está localmente avançada, ela tem um risco muito maior de estar metastatizada. E aí eu não vou poder falar para essa paciente que ela tem uma alta chance de cura, porque o câncer de mama, acredite em mim, seja qual for o subtipo que ele venha a ter, se eu conseguir diagnosticar esse câncer na sua fase subclínica é menor do que 1 centímetro, eu vou dar uma chance de praticamente 100% de cura a essa mulher. Eu vou tratar essa mulher de uma forma muito menos mutilante. Ela não vai perder essa mama. Eu não vou precisar esvaziar uma axila, que é extremamente mutilante, porque eu vou tirar a drenagem linfática dessa mulher e eu vou deixá-la, às vezes, incapaz de trabalhar depois do esvaziamento axilar. E, assim, às vezes ela não sobrevive ao câncer, quando a gente diagnostica de uma forma tardia, quando a mulher sente. Então, respondendo a sua pergunta, ela pode sim, o homem e a mulher diagnosticar, mas eu não queria que fosse dessa forma. É o que os mastologistas, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia, a, a gente tem batido nessa tecla. A ida ao mastologista a partir dos 40 anos de idade, a realização de uma mamografia, nada mais é do que uma prevenção secundária. A gente vai diagnosticar a doença, mas vai diagnosticar na sua fase pré-clínica, antes de provocar uma metástase, antes de provocar a doença em si, né? Antes de sintomatologia. Então, ela pode sim, e aí eu vou dizer os sinais e sintomas aqui. Então, se a mulher se vê a mama dela diferente em tamanho, a mama sempre foi mais ou menos igual, não tem nenhuma mama igual à outra, mas uma mama mais ou menos igual, né? Simétrica, e de repente uma mama passa a ficar muito maior do que a outra. Isso é um sinal que deve chamar atenção em qualquer idade, não precisa ser com 40 anos, tá certo? Não é para espremer o mamilo, mas se a mulher percebeu que seu sutiã ou sua roupa íntima está sujando de incolor, de um líquido incolor, como essa água aqui, ó, que aqui está com a garrafinha azul, mas ela é incolor, ou cor de sangue, isso nos chama atenção. Se a pele começa a ficar com aspecto de uma casca de laranja, é também uma situação que deve ser chamada atenção e que o paciente deve procurar. Fica-se meio grossa, deve procurar um mastologista em qualquer idade. A mama fica vermelha, não dói, não melhora, procure um mastologista. Abrir uma ferida na mama, no mamilo ou no resto da mama, que não fecha, procure um mastologista. Palpou a mama e sentiu um caroço endurecido, ou qualquer caroço mesmo, procure um mastologista. Palpou a axila, sentiu um caroço, procure um mastologista. O grande problema é que às vezes os pacientes ficam rodando, com profissionais que não fizeram a capacitação para esse diagnóstico. É como um paciente que tem hipertensão ou tem uma angina no coração, aí uma dor no coração, aí uma hipertensão, e aí ele fica, às vezes, sendo tratado de uma forma inadequada, e aquela doença ela vai avançando, vai piorando. O que era fácil de tratar no início passa a ser muito complicado de tratar quando ela está avançada. Então, quando a gente fala que uma mulher com 40 anos de idade deve procurar um mastologista, mesmo sem sentir nada, e fazer uma mamografia anual, e apresentar o especialista que tem a capacidade de ver aquela mamografia e ter o senso crítico de interpretar,
nada mais é do que no intuito da gente interpretar aquela lesão corretamente. Porque canso de ver no meu consultório, infelizmente, caso em que o paciente rodou muito, ou mesmo recebeu uma mamografia, jogou ali no Google, achou na cabeça dele que estava tudo bem, dela, e guardou aquela mamografia em casa, quando ela estava com doença. Ah, e tem mais uma outra coisa que eu esqueci. Quando a mama ela começa a repuxar, começa a pele da mama entrar para dentro, seja do mamilo ou de outra parte da mama. E às vezes você só reconhece isso quando faz um movimento. Às vezes paradinha você não percebe isso acontecer, mas quando você movimenta o braço, você percebe às vezes um repuxamento, a entrada do mamilo para essa região. Que esclarecimentos pertinentes, né? Todo o processo de explicação da doutora Carolina, didática, né? Uma explicação muito didática e importante para todos nós. Doutora Carolina, quais os principais meios para se diagnosticar o câncer de mama? Então, quem diagnostica câncer de mama, o primeiro meio é o médico aqui. É o médico mastologista especialista, né? Ele é que tem a capacitação de fazer esse diagnóstico preciso, tá? Eu digo muito que exames de imagem, eles são secundários à consulta clínica. Às vezes, vem pacientes no meu consultório já carregado de mamografia, às vezes com exames bem elaborados, que a gente às vezes tem que dizer que aqueles exames não estão adequados para aquela situação. Às vezes já tiveram feito até biópsias, mas que não eram as biópsias indicadas para aquela situação da paciente. Então, a gente tem vários meios diagnósticos. Tem a consulta clínica em si, que é a história clínica, a anamnese, que é o exame físico. Seguido a isso, nós temos 3 tipos básicos de exames radiológicos, que é a mamografia, que é a ultrassom de mama, e a ressonância magnética. E hoje a gente tem a tomossíntese, que está sendo muito discutido o real benefício dela. A tomossíntese é uma espécie de reconstrução da mamografia em 3D para que a gente consiga ver a lesão da mama, né? Possíveis lesões de mama. Existem vários estudos que mostram que existe uma acurácia maior nesse diagnóstico, ela é mais sensível e também mais específica que a mamografia para rastreamento. Qual é o problema? É o custo muito elevado. E há uma discussão de que se a ressonância magnética não iria suplantar essa questão da melhora dessa tomossíntese. E o custo do aparelho é muito alto. Então, assim, questão de saúde pública não seria viável, né? A discussão. Isso é a nível mundial, não é a nível nacional. E aí tem inteligência artificial também, que está sendo uma espécie de software que eles aplicam à mamografia, que mostra uma precisão diagnóstica no rastreamento do câncer de mama. Ele indica uma área que você tem que explorar mais naquela mamografia que pode ser mais suspeito. Aí, quando a gente vai complementar com ultrassom ou com ressonância, é mais no alvo, entendeu? É uma inteligência artificial, é um software que ainda está em estudo, ainda é análise, mas só para trazer as novidades, assim, que tem vamos dizer, de arsenal diagnóstico. Vamos para a última pergunta do segundo bloco da nossa entrevista com a doutora Carolina Diógenes. Doutora, a campanha do Outubro Rosa sempre atinge seus objetivos? Pois é, na verdade, de conscientização, sim. Mas, assim, eu nem sei dizer a você se vocês entendem muito bem o que é a campanha do Outubro Rosa, para dizer que ele atinge o objetivo ou não. Eu queria que a campanha do Outubro Rosa fosse muito mais do que conscientizar as mulheres com relação ao câncer, mulheres e homens, né? Porque os homens me ajudam demais. Às vezes são os homens que instigam as mulheres a irem ao meu consultório fazer esse rastreamento, né? Essa prevenção secundária. Mas, na verdade,
A campanha do Outubro Rosa, ela é muito mais do que isso. Quando a gente usa um laço rosa, quando a gente usa uma blusa rosa, geralmente é como se fosse um código, dizendo assim: eu sou uma pessoa engajada nessa campanha, eu sou empática a essa doença, de alguma forma eu financio esse trabalho, às vezes financia o seu próprio trabalho, às vezes é engajado em projetos, em organizações sociais que vão direcionar recursos para a área de pesquisa nessa área, que vão direcionar recursos para as unidades no Brasil, vamos falar das unidades do NACON, nos Estados Unidos, são para as universidades, entendeu? Então, a campanha do Outubro Rosa, aquelas corridas, normalmente tem essa função, esse direcionamento. O rastreamento ele é super importante, a conscientização também, mas a campanha do Outubro Rosa ela vai muito além da simples conscientização. E no Brasil a gente tem muitas dificuldades, sabe? De acesso mesmo. A gente tem muitas dificuldades. As pacientes, né? Estamos encerrando o nosso segundo bloco da entrevista com a doutora Carolina Diógenes. Em instantes, retornaremos com o nosso terceiro bloco.